Oi, amigos. Aqui é o professor Edson Cebola e estamos para mais uma aula de física, hoje cinemática, aula 7. Movimento parabólico dos corpos. Ok? Ou, se quiserem, lançamento oblíquo de projéteis, o que dá no mesmo. Senhoras e senhores, a gente já estudou o movimento retilíneo em MRU e MRUV. Movimento vertical, queda livre. Agora vamos trabalhar com o movimento parabólico, ok? Imaginem, por favor, um piso, alguém chuta uma bola. A bola faz esse movimento, certo? Além do movimento real que ocorre, a gente estuda também a projeção, a sombra do movimento no eixo horizontal e ainda a projeção, a sombra no eixo vertical. Certo isso? Então, com vocês agora, o nosso movimento parabólico de projéteis. Ok? Movimento parabólico de projéteis. Considere um corpo sendo lançado sobre um piso horizontal com uma velocidade inicial que forma um certo ângulo com o mesmo. Despreze as resistências do ar. Eu até podia considerar resistências do ar, mas vamos desprezá-la pela matemática que a gente pode usar. Ok? Senhores, imagina um piso. Alguém chega aqui e chuta uma bola, por exemplo, aplica nessa bola uma velocidade inicial V0, que forma um certo ângulo com o eixo horizontal, certo? Senhores, o que vai acontecer com a bola? Percebam, se eu chutar um projétil, uma bola assim, olha o movimento ali, ó. Ela executa um movimento parabólico. Ou vai bater um tiro de meta, olha só o movimento parabólico. Ok? Pois bem, se a gente pegar esse movimento real e projetá-lo no eixo horizontal, nós temos essa distância aqui, ó. A isso eu chamo de alcance. Esse é o alcance do movimento. Ok? De vez em quando a gente lê aí nos jornais que determinado país dispõe de mísseis balísticos com alcance máximo de tantos quilômetros. Coisa horrorosa. O alcance é isso. É a distância em horizontal entre o ponto de partida e o ponto onde voltou a tocar o solo. Agora, se eu pegar um movimento e projetá-lo no eixo vertical, se eu projetar no eixo vertical, ele vai subir e descer. No eixo horizontal, apenas esse movimento. No vertical, sobe e desce. A distância horizontal aqui eu chamo de alcance. A distância vertical eu chamo de altura. Alcance normalmente simbolizamos pela letrinha X, altura H, Y ou a letrinha que tu achar mais bonita. Ok? Esse é o movimento que a gente vai ver agora. Então eu repito, na realidade nós vamos trabalhar com 3 movimentos simultaneamente. O movimento real, a projeção no eixo horizontal e a projeção no eixo vertical. Ok? Senhores, se eu desprezar a resistência do ar, em relação ao eixo horizontal sempre vai ser um MRU. Perceba, no começo estava aqui. Quando a partícula está aqui, a projeção aqui, ó. Quando está aqui, a projeção e assim sucessivamente. Em relação ao eixo horizontal é um MRU. São espaços iguais em tempos iguais. Em relação ao eixo vertical, sobe, para e desce. Em relação ao eixo vertical, é um MRUV. É uma situação de queda livre. Então eu tenho um movimento real, eu tenho um movimento MRU na horizontal e um MRUV, um queda livre, na vertical. Ok? Senhores, percebam vocês, se eu pegar a velocidade inicial, tá aqui, ó, e projetá-la no eixo horizontal, eixo X, lembra a decomposição ortogonal de vetores? Se eu pegar o V0 e projetar o X, eu vou ter aqui, ó, Vx. Se eu pegar essa velocidade inicial e projetá-la no Y, perceba, eu vou ter aqui V0Y. Uma pergunta que o aluno faz, por que eu chamei aqui de V0Y e aqui de Vx? Por que eu não chamei de V0X? Porque em relação a X é um MRU. Aí se é um MRU, a velocidade é sempre constante. Em relação a Y, não, aí ela varia. Na subida ela vai diminuindo e na descida vai aumentando. Ok? Então a projeção em relação a X, Vx. Em relação a Y, V0Y. Se a gente considerar esse triângulo retângulo, senhores, eu sei o seguinte, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Perceba o triângulo? Em relação a esse ângulo, isso aqui é o cateto adjacente, ó, Vx. A hipotenusa é o V0. Então, senhores, aqui o cosseno do ângulo vai ser Vx sobre V0. Ou seja, Vx igual a V0, o cosseno do ângulo. Como uma decomposição de vetores. Lembra, o vetor Vx era V0, o cosseno do ângulo.
Em relação ao eixo Y, senhores, esse V0Y é do mesmo tamanho desse cateto. Esse cateto é oposto ao ângulo. Lembra que seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa? Conclusão, o seno do nosso ângulo é igual. O cateto oposto é o V0Y. A hipotenusa é o V0, ou seja, V0Y, V0, o seno do ângulo. Cuidado, isso aqui jamais é dado, tu tem que saber. Isso aqui é trigonometria básica. Cuidado. Então, em relação a x, é um MRU, velocidade constante. Em relação a y, é um MRUV, é uma situação de queda livre. Ok? Adiante, senhores. Agora vamos nós adiante. Em relação a x, é um MRU. No MRU, ΔX é VT, isso aqui é dado. Se eu adaptar a equação, como a gente faz lá em queda livre, ao invés de ΔX, aqui é x. Ao invés de V, é o Vx, T. Em relação ao eixo Y, em MRUV é uma situação de queda livre. Então, eu sei que no MRUV, ΔX é V0T mais AT² sobre 2. Adaptando. A distância vertical, aqui em relação ao eixo Y, eu posso chamar de H ou Y, é a altura, chamei de Y. V0YT mais aceleração da gravidade G, T² sobre 2. Sempre lembrando o nosso modelo. Subida, a gravidade é negativa, descida positiva. Ok? Eu sei ainda que no MRUV digo V igual a V0 mais AT, adaptando VY, V0Y mais GT. E a equação de Torricelli. V² é V0² mais 2 vezes A ΔX. VY², V0Y² mais 2GY. Perceba. Ok? Amigo, quando falar em velocidade em relação ao eixo X, ao eixo horizontal, é o Vx. Quando falar em velocidade em relação ao eixo vertical, ao eixo Y, é o Vy. Agora, quando falar apenas em velocidade, qual é a velocidade? Se falar em velocidade e não especificar um eixo, tu considera a velocidade real. Por exemplo, nesse ponto inicial, a velocidade real é o V0. Aqui, ó, a velocidade real seria um vetor assim, ó. Esse vetor velocidade real, se a gente decompõe em x, dá o Vx. Vx sempre vai ter o mesmo tamanho, é constante. Em y eu tenho um V0y, eu tenho um Vy, não digo. Na subida o Vy vai diminuindo, na descida vai aumentando. Agora, em qualquer circunstância, a velocidade x e a velocidade y formam entre si 90 graus. Em qualquer circunstância, eu vou ter a velocidade real formando um triângulo retângulo. Ok? Usando Pitágoras, eu posso afirmar o seguinte: em qualquer instante do movimento, a velocidade real é raiz quadrada de Vx² mais Vy². Em qualquer momento, a velocidade real é raiz quadrada de Vx² mais Vy². Um outro detalhe. Se a gente lançar um corpo verticalmente para cima, sobe, para e desce. Lá em cima a velocidade zero. Agora, se a gente lançar um corpo obliquamente para cima, ou seja, se ele faz um movimento parabólico, na medida em que ele sobe, a velocidade diminui, na medida em que desce, aumenta. Lá em cima, a velocidade é a menor de todo o movimento, mas não é zero. Zero lá em cima, apenas a velocidade em relação a y. Lá em cima para de subir, mas continua indo para frente. Então, senhores, lá na altura máxima, para de subir. Então lá o Vy é zero. Aqui em cima, ó, o Vy é zero. Mas existe uma velocidade em relação a x que é constante. Ora, se o Vy é zero, como a velocidade real em todos os momentos é raiz quadrada de Vx² mais Vy². Se o Vy é zero, a velocidade real é raiz quadrada de Vx². Ou seja, a velocidade real é igual a Vx. Por isso, a gente diz o seguinte: sempre aqui em cima, Vy é zero, porque parou de subir. Mas o Vx é igual a V real. O corpo não para de se mover. Repito, no lançamento vertical, lá em cima para e desce. Lá em cima a velocidade é zero. No lançamento oblíquo, lá em cima apenas para de subir, mas continua se movendo. Então lá em cima a velocidade é a menor de todo o movimento, mas não é zero. Cuidado. Olha bem, o que está aqui em amarelo é dado nos formulários, mas só o que está aqui em amarelo. Ok? Adiante. Senhores, agora a cabeça do professor funciona mais ou menos assim. O que o cara que vai fazer a prova de vestibular pode pedir para de alguma maneira o aluno poder ser prejudicado, para poder ser enrolado? O que ele pode pedir e ferrar meu aluno? Ok? Senhores, primeira frase. Essa frase eu já vi e tenho certeza que vocês não erram. Desprezando as resistências do ar.
No ponto mais alto da trajetória, a velocidade do móvel é a menor de todo o movimento, mas não é nula. Nesse ponto, Vy é zero, mas o Vx é igual a V real. Acabei de ver. Ok? Outro detalhe, se eu lançar um corpo assim obliquamente, desprezando as resistências do ar, senhores, ele sobe e desce. Ok? Senhores, aqui, ó, se eu considerar que o tempo que ele levou para ir daqui até aqui é igual ao tempo que ele levou para ir daqui até aqui, que é igual, percebam, as projeções aqui na horizontal são sempre as mesmas, ó. Em relação ao eixo horizontal é um MRU. Em relação ao eixo vertical, a velocidade diminui na subida e aumenta na descida. Agora, em todos os momentos, a única aceleração que atua no corpo é a gravitacional. E ela sempre tem o mesmo sentido, ó, para baixo. Então a gente diz o seguinte, desprezando as resistências do ar, a única aceleração que atua no corpo após iniciado o movimento é a da gravidade. Cuidado. A única é a da gravidade. Mesma coisa no lançamento vertical. Desprezei a resistência do ar. A única aceleração que atua é a gravitacional. Certo? Ainda pegadinhas. Senhores, imagina o seguinte. Desprezando as resistências do ar. Se a velocidade inicial de descida na vertical for nula, o tempo de descida independe da trajetória do corpo. Percebam aqui, por favor. Imagina que eu lancei esse corpo A horizontalmente para frente, ó. Ok? Com uma determinada velocidade VA. Imagina o corpo fez esse movimento. Ó. No início ele não tem velocidade em relação ao eixo Y, não tem velocidade vertical, só horizontal. Agora se eu lançar um corpo B com uma velocidade maior, perceba. Olha o que aconteceu, foi mais longe. Certo isso? Porém, o tempo de queda do movimento em azul é igual ao do vermelho. Gente, se eu desprezar a velocidade vertical, a única variável para o tempo de queda é a altura. Se os dois iniciam o movimento da mesma altura em relação ao piso, o tempo é o mesmo. Mesma coisa se eu pegasse um corpo C e soltasse aqui. Velocidade inicial 0, ele cairia assim, ó. Então o tempo de queda desse corpo C ia ser igual ao tempo de movimento do A, que ia ser igual ao tempo de movimento do B. Por isso, repito, desprezando as resistências do ar, se a velocidade inicial de descida na vertical for nula, o tempo de descida independe da trajetória. Assim, na situação da figura ao lado, o tempo de descida dos objetos A e B é o mesmo. Como o B foi mais longe, tem mais alcance, então ele tem apenas uma maior velocidade inicial horizontal. O VB é maior que o VA. Ok? Por isso que o B foi mais longe. Lembra que x é Vxt? O Vx aqui é igual ao VB, ou igual ao VA, dependendo do corpo. Cuidado com isso. E, senhores, finalmente, observem vocês, se eu pegar um corpo e lançar com uma determinada velocidade V0, formando um ângulo de 30 graus, olha o movimento. Agora, se eu lançar o corpo, vou desprezar novamente a massa de ar, né? Se eu lançar um corpo com a velocidade inicial de mesmo módulo, porém agora num ângulo de 60 graus, olha o movimento. Senhores, se os ângulos são complementares em 90 graus, o alcance é o mesmo. Ok? Agora, se eu lançar com a mesma velocidade em módulo, mais 15 graus o ângulo, perceba que o alcance mudou. 15 não é complementar em 90 graus nem com 30, nem com 60. Porém, se eu lançar agora com a velocidade inicial de mesmo módulo, mas formando um ângulo de 75 graus, olha que o alcance deu o mesmo do 15. Ok? Então, queridos, o que eu quero que tu entenda? O alcance, ó, sempre que lancei com a mesma velocidade em módulo, se os ângulos forem complementares em 90, o alcance sempre é o mesmo. Aí alguém podia perguntar, mas onde é que vai mais longe? Vai mais alto se o ângulo aqui for 90 graus. E vai mais longe quando o ângulo é 45 graus. Então a gente diz que, desprezando as resistências do ar, para lançamentos com velocidades iniciais de mesmo módulo, o maior alcance se verifica quando o ângulo de lançamento é 45 graus. Exercícios. Novamente escolhi 3 exercícios bem abrangentes. Primeiro, esse aqui é o chamado exercício didático. É para colocar o aluno em contato com a matéria, mas pode aparecer. É aquele exercício que tu tem que saber fazer de qualquer jeito, é o didático. Certo? Leitura. Sobre um piso horizontal, uma pequena esfera é lançada para cima, sob a ação de uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, que forma com o horizontal um ângulo de 53 graus, subindo e voltando a tocar o piso.
desprezando as resistências do ar e considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 53 graus 0,8 e cosseno de 53 graus 0,6, assinale a alternativa incorreta. Quando pede a incorreta, se o aluno não está com a cabeça legal numa prova de vestibular, pode causar dano, ele vai na primeira certa e marca. Cuidado. Eu quero que tu me assinale a incorreta. Item A. A velocidade inicial em relação ao eixo y é 8 metros por segundo. O problema foi claríssimo. A velocidade inicial em relação a y. Então é o VY. O V inicial em relação a y, o V0y. Se pedisse em relação a x, era o Vx. Se pedisse velocidade inicial, era a real. E nesse caso a velocidade real foi dada, é 10 metros por segundo. Senhores, velocidade inicial em relação ao eixo y. Ok? Indo à resolução, eu quero V0y. Lembra V0y é V0 seno do ângulo? Senhores, a gente sempre trabalha com ângulo em relação horizontal. Certo? Sempre, com uma exceção, então não é sempre. A componente x é cosseno, y é seno. Vocês veem, já vimos isso antes e vamos ver depois. Deduzimos ainda um pouquinho. V0y é igual a V0 seno do ângulo. Quem é o V0 foi dado aqui, 10. Seno do ângulo foi dado 0,8, V0y 8 metros por segundo. Não dá de errar. Ok? Item B, a velocidade em relação ao eixo x, Vx. Por que eu não chamo de V0x? Porque em relação a x o movimento é uniforme. Ela é sempre a mesma. Em relação a y aqui o movimento é variado. Então na subida a velocidade diminui, na descida aumenta. Em relação a x é sempre a mesma velocidade. Lembra, Vx, V0 cosseno do ângulo. V0 foi dado 10. Cosseno do ângulo foi dado 0,6. Total 6 metros por segundo. Tranquilo. Cuidado que agora começa raciocínio. Senhores, C. O tempo de movimento do corpo até voltar ao piso. Ali disse 1,6 segundos. O item A está correto, o item B está correto. Agora o item C. Qual é o tempo de movimento do corpo até voltar ao solo? Queridos, o corpo vai, sobe e desce. Senhores, o tempo que ele leva para tocar o solo é o tempo de subida mais de descida. Como está escrito no enunciado que ele volta a tocar o piso, se a altura que sobe é igual à altura que desce, o tempo de subida é igual ao de descida. Então, fazendo. Se eu trabalhar com a subida, aqui embaixo tem uma velocidade inicial de subida, que é 8 metros por segundo. Lá em cima, lembra, sempre lá em cima, para de subir e começa a descer. Lá em cima, sempre o VY é zero. E o Vx é igual a V real. Recordam-se? No ponto de altura máxima, VY0, Vx é igual a V real. Ora, eu quero saber de vocês o tempo que leva para tocar o solo. Lembra que V é igual a V0 mais AT, ou seja, V0y mais GT. Lembra a subida no nosso modelo, gravidade negativa, descida positiva? Ficou assim, a velocidade final de subida em relação a y, 0. A velocidade inicial de subida, calculamos aqui, 8. Subida, gravidade negativa, menos 10t. Tempo de subida deu 0,8 segundos. Ora, se o tempo de subida é 0,8, o tempo de descida também é 0,8. Tempo para que levou para tocar o solo, 1,6. Correto. Então o item A está correto, item B está correto, item C está correto, só pode ser item D a incorreta. Mas vamos provar. Item D, o alcance. Senhores, o alcance é a projeção horizontal. Ora, se eu trabalhar com altura, ao final da subida eu tenho altura máxima. O alcance eu tenho que trabalhar com o movimento todo. O alcance é isso aqui. Gente, em relação ao eixo, x é um MRU. Se é um MRU, ΔX é VT, ou seja, x é VXT. X é igual... Quem é o Vx? Calculei aqui, 6. Qual é o tempo? Senhores, para ter o alcance tem que ter o movimento todo. O tempo total é 1,6. Ok? Observa, deu 9,6 metros. Ali está 4,8, está errado. Logo, a resposta é item D. Cuidado! Se o aluno bobeasse e usasse aqui o tempo de subida, 0,8, ele chegaria no 4,8. E era capaz de achar que estava tudo certo e ia dar um caos o problema. Cuidado, para achar o alcance, o tempo é o total. Ok? Isso aqui é o problema didático. Tu tem que aprender a fazer porque é comum demais. Ok? Olha bem.
Vamos adiante. Queridos, número 2. Agora eu peguei um problema da AFA, Academia da Força Aérea. É um dos vestibulares mais importantes do país, em grau de dificuldade. Um problema que tem muito raciocínio. Não adianta saber a matéria. Tem que entender. Ok? Leitura. Um avião voando a 400 metros de altura em relação ao solo, com velocidade de 100 metros por segundo, solta uma bomba que atinge um alvo no topo de uma colina a 155 metros de altura. Também em relação ao solo. O tempo em segundos entre o lançamento e o impacto da bomba e a distância horizontal em metros entre a posição do avião e o alvo no instante do lançamento são respectivamente. Como é que é? Amigo, para entender esse problema, tu precisa fazer um esquema gráfico, um desenho, senão fica muito difícil. Perceba, olha o aviãozinho, tá bonito o avião aqui, ó. Ele está voando horizontalmente, aqui está o solo. Ok? Num dado instante, quando ele estava a 400 metros de altura em relação ao solo, ele solta a bomba. Ele não lança. Senhores, ele soltou a bomba aqui. Ok? Qual é o movimento que a bomba vai fazer? Em relação a quem está dentro do avião, a pessoa dentro do avião tem a sensação que a bomba cai na vertical. Porque quando o avião está, observa vocês, aqui, a bomba está abaixo. Quando o avião está aqui, a bomba está abaixo. Observa. Agora, em relação a quem está fora do avião, é um movimento parabólico. Perceba? Senhores, olha só. No instante em que a bomba bate no solo, atinge aqui, ó, ele diz que ela atingiu o topo de uma colina a 155 metros de altura. 155. Certo isso? Então significa que a bomba não vai cair os 400 metros. Percebam vocês. Ela vai atingir o solo a 155 metros de altitude. Ok? Detalhe, na hora em que o avião soltou a bomba, ela não tinha velocidade vertical, só horizontal. Então aqui em cima, como sempre, o VY é 0, o VX é igual a V real. Como sempre, eu vou marcar isso. Ok? Senhores, eu quero saber de vocês o tempo que a bomba levou até o impacto e a distância horizontal em metros entre a posição do avião e o alvo no instante do lançamento. Ou seja, essa distância aqui, ó. A distância horizontal entre a posição do avião e o alvo naquele momento. Ok? Senhores, quando o avião solta a bomba, já coloquei aqui, VY é 0 e VX é igual a V real, que é igual, no caso, à velocidade do avião, 100 metros por segundo. Ora, senhores, essa bomba vai cair apenas 245 metros. Claro, ela foi solta de uma altitude de 400, mas bateu a 155 metros do solo. Ok? Fazendo. Em relação ao eixo Y, é um MRUV. Lembra a equação? Adaptando. Y é V0YT mais GT quadrado sobre 2. Qual é a distância que a bomba cai? 245. Quem é o V0Y? No início não tinha velocidade vertical, só horizontal. V0Y é 0. Ó. T, aceleração da gravidade, descida positiva. Subida negativa, descida positiva. Fazendo os cálculos. T deu 7 segundos. Ok? Então já achei, a resposta só pode ser item B, mas quero prová-la. Senhores, em relação ao eixo X, é um MRU, ΔX é VT. Adaptando X, é VXT. X é essa distância horizontal que ele pediu. É igual a VX. Senhores, o VX é a velocidade horizontal, essa aqui, ó. Como a bomba estava no início, na horizontal, dentro do avião, perceba, 100. O tempo eu calculei 700 metros, resposta a item B. Repito, não adianta saber a matéria. Num problema como esse tem que pensar, e bastante. Sem o desenho vai ficar muito difícil. Não precisa fazer um desenho tão bonito aqui como nós fizemos. Mas tu tem que fazer o desenhozinho. Ok? Adiante. Senhores, e para finalizar nossa aula de hoje, eu escolhi um outro problema com grau de dificuldade mais elevado. Esse já caiu na Federal de Santa Catarina e é um problema difícil. Cuidado, tá? Novamente, muita atenção no enunciado. Uma jogadora de basquete joga uma bola com velocidade de módulo 8 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com horizontal, para cima. Está aqui, ó. Ok? O arremesso é tão perfeito que o atleta faz a cesta, no caso a atleta faz a cesta, sem que a bola toque no aro. Ok? Foi de chuar, como a gente diz. Desprezando a resistência do ar,
É correto afirmar que... Vamos nós? Agora tem 5 alternativas. Ok? Fazendo. Percebam vocês, ela lançou assim, com a velocidade inicial que forma esse ângulo. Ok? Lá em cima, sempre a gente tem que saber, lá em cima, para de subir e começa a descer. Vy é 0, o Vx é V real. Em todos os problemas eu uso isso. Ok? No ponto mais alto da trajetória, Vy é 0 e o Vx é igual a V real. Certo? Bom, o problema diz o seguinte, o tempo gasto para a bola alcançar o ponto mais alto da trajetória é 0,5 segundos. Como é que eu vou fazer isso aí, gente? Calculando. Senhores, subida. Ok? Se eu trabalhar só com a subida. Aqui tem uma velocidade inicial em relação a y. Lá o Vy é 0. A gente sabe que V é igual a V0 mais AT, ou seja, Vy é V0y mais GT. Certo? Senhores, eu tiro o seguinte. Vy é a velocidade final, é 0. V0y, quem é o V0y? Senhores, calculando o V0y, lembra em relação a y seno, em relação a x cosseno, V0y. V0, seno do ângulo. V0y é igual, o V0 é 8, foi dado no enunciado. O V0y, a velocidade com que ela lançou a bola, 8 metros por segundo. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Senhores, V0y vai dar 4 raiz de 3 metros por segundo. Ok? Substituindo aqui, a velocidade final em relação a y é 0. V0y, 4 raiz de 3. Na subida, a gravidade é negativa, menos 10t. Fazendo os cálculos. T vai dar 0,4 vezes raiz de 3 segundos. Senhores, será que isso é igual a 0,5? Queridos, quanto é que vale raiz de 3? Eu não gosto de ter que extrair uma raiz, mas aqui é necessário. Lembra que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7? Multiplicando, não vai dar isso, deu mais. Percebam. Então esse item está errado. Ok? O tempo de subida é 0,4, raiz de 3 segundos. Chatinho, porque eu vou ter que trabalhar com a raiz de 3. Ok? Senhores, 0,2. Vamos lá? O módulo da velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória. Senhores, a bola sobe e desce. Aqui ela para de subir, mas ela continua indo para frente. Ó. Aqui pediu o módulo da velocidade da bola. Se pedisse em relação ao eixo x, Vx. Se pedisse em relação ao eixo y, Vy. Mas não pediu em relação a x a y. Eu quero aqui a velocidade real. Dá de visualizar que aqui em cima a velocidade real é igual a Vx. Ora, calculando Vx, V0 cosseno do ângulo, da onde eu tiro que Vx é igual? V0 é 8, foi dado no enunciado. Cosseno de 30 graus, 1/2. Conclusão, Vx, 4 metros por segundo, exatamente o que está aqui, portanto, correto. Observa. Ok? Senhores, 0,4. A aceleração da bola é constante em módulo, direção e sentido, desde o lançamento até atingir a cesta. Gente, se eu desprezo a resistência do ar, qual é a única aceleração que atua durante todo o movimento? É a da gravidade. Ok? Para problemas eu considero constante em módulo e, obviamente, em direção e sentido sempre vertical para baixo. Então, a aceleração da bola é constante em módulo, direção e sentido? Perfeito! A aceleração que atua é da gravidade. Em todos os pontos, a única aceleração que atua é a gravitacional. Ok? Adiante. Senhoras e senhores, percebam vocês, tudo isso aqui já calculei. Observa aí, tem 0,8. A altura que a bola atinge acima do ponto de lançamento. A altura é essa. Ó. Ok? Novamente, trabalhando com a subida. Só com a subida. Senhores, eu sei que, em relação ao eixo vertical em MR e V, ΔX V0T mais AT quadrado sobre 2, adaptando. No anterior aqui eu coloquei Y, mas posso colocar H, tanto faz. Y ou H, tanto faz. V0YT mais GT quadrado sobre 2. Ok? Y ou H é igual. V0Y. Senhores, V0Y, quanto é que vale? Nós calculamos, ó. 4 raiz de 3. Qual é o tempo de subida? Nós calculamos. 0,4 raiz de 3 mais... Na subida, a gravidade é negativa. Não esquece. Tempo. 0,4 raiz de 3 ao quadrado sobre 2. Fazendo a continha, isso aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3. Vezes 0,4 vezes 4, isso aqui dá 4,8.
Raiz de 3 ao quadrado é 3. 0,4 ao quadrado dá 0,16. Vezes menos 10 sobre 2 dá 2,4. 4,8 menos 2,4, 2,4 metros. Senhores, essa é a altura que sobe o Y, o H. Ali dizia que era 1,8. Então está errado. Cuidado, está errado. E finalmente 16. A trajetória descrita pela bola, desde o lançamento até atingir a cesta, é uma parábola. Bom, pelo menos tem um item para o cara não errar tudo, né? Se tu errar esse aqui, tu não entendeu a matéria. Isso é um movimento parabólico. Então a trajetória é uma parábola. Perfeito. Ok? Somando, resposta 22. Queridos, problema mais difícil, eu creio, foi esse último. Mas treina que tu consegue. Conta sempre conosco. Um abraço a todos.